Bom dia, família. Família, a palavra hoje saiu no livro de Lucas, capítulo 2, versículos 51 e 52, que diz assim: Então Jesus voltou com seus pais para Nazaré e continuava a ser obediente a eles. E a sua mãe guardava tudo isso no coração. Conforme crescia, Jesus ia crescendo também em sabedoria, e tanto Deus como as pessoas gostavam cada vez mais dele. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Aqui Jesus tinha 12 anos, aqui onde eu estou lendo. Essa é a passagem aqui do capítulo 2 de Lucas. É um excelente entendimento para quem não crê que Jesus veio à Terra. Aqui está contando a história de quando ele veio, sim. Quando ele esteve aqui no meio de nós, viveu tanto na infância, quanto na juventude e quanto na idade de 30 a 33 anos, que ele andou pregando o evangelho na terra, andou fazendo a obra do Senhor, a obra dele, né, no caso. Então aqui, família, tá falando, né, que no capítulo 2, eu vou começar no capítulo 2, do versículo 1, que, naquele tempo o imperador Augusto mandou fazer uma ordem para todos os povos do império. As pessoas tinham que se registrar, é tipo um recenseamento, contar quantas pessoas tinha, né, no lugar. E aí, aquele imperador mandou todas as pessoas irem até aquele lugar para fazer a contagem. E José estava com Maria estava grávida ainda, eles estavam em Nazaré. Aí eles foram para Belém para ser feita essa contagem, né, que era uma ordem que tinha que ser cumprida. Quando eles estavam lá, Maria começou a sentir as dores do parto. Aí eles não conseguiram, no versículo 7, olha como nosso Jesus não teve privilégio nenhum. No versículo 7 fala assim: Então Maria deu à luz o seu primeiro filho, enrolou o menino em panos e o deitou numa manjedoura, pois não havia lugar para eles na pensão. Olha só, eles estavam, provavelmente tinha muita gente que foram para aquele lugar, né, para fazer esse recenseamento, e ocuparam todos os hotéis, pensão, tudo que tinha ali, então não tinha lugar para eles. Aí ela colocou ele numa manjedoura, por isso que nós sabemos da história de Jesus, que ele nasceu num lugar muito simples, muito humilde, e ele veio com muita humildade à terra. E é como eu já falei várias vezes aqui, os judeus esperam até hoje o Jesus vindo em honra e glória, vindo todo cheio de ouro, e Jesus não, nasceu na simplicidade para nos dar exemplo, para mostrar para nós como que nós devemos ser, como que nós devemos agir, na humildade. Então assim, aí tá, Jesus nasceu. Aí no versículo 8 fala que naquela região havia pastores que estavam passando a noite nos campos. Aí um anjo do Senhor apareceu para aqueles pastores e falou para eles: olha, vai nascer um menino. Está aqui, no versículo 11. Hoje mesmo, na cidade de Davi, nasceu o Salvador de vocês. Vai nascer? Não, nasceu, né? O Messias, o Senhor. Esta será a prova. Vocês encontrarão uma criancinha enrolada em panos e deitada numa manjedoura. O anjo do Senhor veio confirmar a vinda de Jesus na terra para aqueles pastores. No versículo 13, fala assim: No mesmo instante apareceu junto com o anjo uma multidão de outros anjos, como se fosse um exército celestial, aleluia. Eles cantavam hinos de louvor a Deus. Então eles louvavam aqui, está escrito louvor, né, que eles louvavam. E aí, aqui aquela parte que aqueles pastores vão lá levar presentes, né, para Jesus. Eles vão seguindo a estrela, né, que a gente conhece a história, vão seguindo uma estrela no caminho, percorrendo o caminho, até chegar no lugar onde Jesus está ali deitadinho, uma manjedoura, e eles levam mirras, incenso, perfumes, ouro, um monte de coisa de presente para Jesus, né? Então, foi assim que se passou. Aí, nós vamos ver aqui no versículo 25, continuando essa história. Em Jerusalém morava um homem chamado Simeão. Ele era bom e piedoso, esperava a salvação do povo de Israel. O Espírito Santo estava com ele, e o próprio Espírito Santo lhe tinha prometido que antes de morrer ele iria ver Messias enviado pelo Senhor. Então aquele homem, ele tinha a promessa que ele ia ver o Jesus na terra, antes dele morrer. Então aqui é uma prova de que quando Deus promete algo pra gente, ele cumpre. Aqui nesse tempo, Deus já fez a promessa para esse homem, e esse homem se viu cumprida a promessa. Porque aí quando eles foram lá, quando José e Maria estavam lá com o filho,
para fazer a circuncisão. Eu creio que foi isso. 40 dias depois de levado para o templo. É, isso mesmo. Aí, esse Simeão pegou esse menino no colo, Jesus. Esse menino Jesus no colo. Então, aqui no versículo 29, fala assim: agora, Senhor, cumpriste a promessa que fizestes, e já pode deixar esses teus servos partir em paz. Olha, ele falou: agora eu posso morrer tranquilo, agora eu vi Jesus. Eu vi cumprir a promessa na minha vida. E Deus faz assim mesmo, família. Deus, quando Ele promete, Ele cumpre. Espera no Senhor, confia no Senhor. O Senhor não nos deixa enganados. Louvado seja o nome do Senhor. Se foi Ele mesmo que prometeu, Ele vai cumprir aquela bênção que Ele prometeu na sua vida. Eu estou esperando a minha promessa aqui. Eu Beatriz, estou esperando. E eu creio que Ele vai cumprir sim. Em nome de Jesus. Aí tá bom. Aí, vou ler aqui o versículo 31. 31 não, vou ler o 33. O pai e a mãe do menino ficaram admirados com o que Simeão disse a respeito dele. Simeão os abençoou e disse a Maria, a mãe de Jesus: esse menino foi escolhido por Deus, tanto para a destruição, como para a salvação de muita gente em Israel. Nossa, olha só. Tá vendo? Deus já tinha falado com Simeão sobre Jesus. E aí foram se passando o tempo, ele viveu como criança, né? Eu não vou ler muita coisa aqui, senão vai ficar muito grande esse áudio. Aí vamos lá, passar aqui para o versículo 46, que fala assim: 3 dias depois encontraram o menino num dos pátios do templo, sentado no meio dos mestres da lei, ouvindo-os e fazendo perguntas a ele. Aqui foi quando eles foram para uma festa, né, que tinha a festa da Páscoa, e eles sempre iam. E eles foram, Jesus tinha 12 anos. E ali, quando eles voltaram, não se deram conta. Jesus não estava mais com eles. Eles tinham se perdido de Jesus, talvez brincando com as crianças, né, porque Jesus viveu como todos nós vivemos na terra. E aí, eles voltaram para procurar Jesus, procurando em todo canto, já estavam preocupados, né, procurando Jesus. 3 dias depois, só que eles encontraram Jesus. E quando encontraram Jesus, Jesus estava na casa do Senhor, no templo, na igreja. E eles falaram: o que você está fazendo aqui? Aí Jesus falou: vocês não sabiam que eu tinha que estar aqui na casa do meu pai? Olha aqui, está escrito aqui, ó. Meu filho, no versículo 48, está escrito assim: quando os pais viram o menino, também ficaram admirados. E a sua mãe lhe disse: meu filho, por que foi que você fez isso conosco? O seu pai e eu estávamos muito aflitos procurando você. Olha, ela falou: seu pai José, né? Aí Jesus respondeu no 49: por que vocês estavam me procurando? Não sabiam que eu devia estar na casa do meu pai? Ele falou: na casa do meu pai, na casa de Deus, na igreja. Olha, no lugar que nós temos que estar, família. Aí, ó, no versículo 50 fala: mas eles não entenderam o que ele disse. E aí veio os versículos que nós lemos no início da palavra. Então Jesus voltou com seus pais para Nazaré e continuava a ser obediente a eles. E a sua mãe guardava tudo isso no coração. Conforme crescia, Jesus ia crescendo também em sabedoria, e tanto Deus como as pessoas gostavam cada vez mais dele. Tá vendo? Tá tudo escrito aqui na palavra do Senhor. Tá tudo comprovando que Jesus esteve aqui sim. E mais para frente, se vocês continuarem lendo o livro de Lucas, vocês vão entender a passagem de Jesus pela terra, ele fazendo milagres aqui na terra, quando ele fez 30 anos. Porque antes disso ele não ficou operando milagres, não. Mas 18 anos depois, ele tinha 12. Quando passou 18 anos, está lá em Lucas 3, Lucas capítulo 3, versículo 23. Deixa eu procurar aqui para eu ler para vocês, para a gente terminar esse áudio. Olha, 3:23. Jesus começou seu trabalho quando tinha mais ou menos 30 anos de idade. Ele era, conforme pensava, o filho de José, que era filho de Eli. Aí aqui tem muitos nomes, aqui eu não vou ler. Tem muita descendência. Mas está escrito aqui, ó, no versículo 23, que ele começou seu trabalho com 30 anos. Então, de 30 anos até 33 anos, Jesus andou pela terra operando milagres, fazendo milagres e maravilhas e prodígios na terra. Aí depois, aqui na palavra do Senhor fala, né, que quando ele for, ele fala para os discípulos: quando eu for, vocês vão fazer mais milagres ainda, quando eu me for. E os discípulos não entendiam, mas o que ele queria dizer? Que quando ele fosse crucificado, que ele já sabia que seria crucificado, ele ia ressuscitar, ia para o céu, e depois ele ia mandar o Espírito Santo para
Consolador para ficar conosco aqui na terra. E aí aconteceria, como acontece, milagres no mundo inteiro através do Espírito Santo de Deus. Enquanto Jesus estava na terra, ele andava pelos lugares fazendo milagres, operando milagres. Mas era ele sozinho fazendo nos lugares que ele passava. Por onde ele passava, ele operava milagre. Mas era só ele que estava ali. Mas foi necessário que ele morresse por nós na cruz, subisse aos céus e mandasse o Espírito Santo para o mundo inteiro ter esse presente do Espírito Santo operar milagres em todos os lugares. Por isso que nós vemos tantos milagres em tantos países, em tantas nações, em tantos estados, cidades, em todos os lugares, em todas as igrejas. Basta que a gente creia. Quando a gente crê, o Senhor faz milagres e maravilhas até hoje. Amém, família? E ele virá, como ele falou aqui também. Ele falou, eu vou, mas eu volto para buscar a minha igreja. Amém? E nós seremos arrebatados e vamos morar no céu. Oh, glória! Aleluia! Bom dia, família!